Boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos acompanha, né, de modo virtual. Queremos dar também boa noite especial à querida Yolanda, nossa irmã que está assistindo, que nos deu boa noite, né? O Marcos não citou o nome, para ela não ficar triste, eu estou citando aqui, né? Você é muito amada, Yolanda. E eu sei que essa mensagem também vai chegar até você, Aldinha. Saiba que Papai do Céu ama muito você e ao Henrique. Confie nele, descanse. E nas mãos do Senhor tudo dá certo. Muitas vezes os caminhos dele são diferentes dos nossos, porque são caminhos mais altos, caminhos mais complexos. E às vezes a gente não consegue entender a dimensão de tudo. Mas ele está nas mãos de Deus, então vamos ficar em paz. Irmãos, essa noite nós não vamos fazer... Na quarta-feira eu não trago muito sermão. Eu trago mais uma reflexão. E essa noite eu gostaria de refletir, juntamente com os irmãos, um verso apenas, de Mateus, capítulo 5, verso 3. O Sermão do Monte, ele abrange o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7. São temas que dão para uma vida inteira de estudo, né? E mesmo esse verso único, esse verso 3, seria um tema para muitas horas de estudo e de conversa. Então eu tentei ao máximo sintetizar naquilo que é de forma bem prática para nós hoje, certo? O tema da nossa mensagem de hoje é a bênção de não ter nada. Você já imaginou? A bênção de não ter nada, de repente é andar muito na contramão do que o mundo está hoje gritando, né? Que é o ter. Mas esse verso faz um apelo para a gente nesse aspecto, certo? Os capítulos 1 a 11 de Gênesis, eles definem de forma básica a história da Bíblia. Deus criou todas as coisas, Deus criou os seres humanos e colocou o ser humano para administrar a terra, toda a criação dele, né? E isso em nome dele, em nome do Senhor. No relato da criação, tudo que foi criado antes do homem recebeu o nome de coisas. A lua, as estrelas, o sol, a vegetação, os mares, os rios, os lagos, tudo recebeu o nome de coisas. Todas essas coisas foram feitas para o bem do homem, para o seu sustento e para o seu deleite. Quando o ser humano foi criado, dentro dele havia um santuário. Nesse santuário, o Deus Criador, ele foi entronizado. Na hora que o Senhor soprou o seu fôlego, ali ele estava colocando a pessoa dele no ser humano, né? A vida, porque Deus é vida. Então Deus soprou e ali, naquele momento, todo aquele espaço só poderia ser preenchido por Deus. Se Deus não está lá, resta ao ser humano um vazio completo. Ele pode ser preenchido por várias coisas. Por ter muita riqueza, ter realização, sucesso em tudo na sua vida. Mas se aquele lugar não for preenchido por Deus, vai haver um vazio na vida. Um vazio existencial. Então, quando o ser humano desejou ser como Deus, ele tirou Deus daquele lugar. Porque ele deu um passo para o pecado, para a transgressão, para aquilo que o separa de Deus. E quando ele fez isso, ele entronizou no lugar de Deus todas as coisas, as milhares de coisas. Então, tudo que foi presente que Deus deu, o homem entronizou e colocou no seu coração. E hoje a gente vive num mundo que a gente vive, que a gente conhece, com suas dores, com suas dificuldades, com suas doenças.
E tudo isso foi consequência disso, de termos tirado Deus do lugar que Ele teria que ter. Porque Ele é o nosso Criador, foi Ele quem nos deu a vida. Essa foi a nossa grande desgraça. Foi quando a gente expulsou do santuário individual Deus. Que santuário é esse? De onde eu estou falando? É a nossa mente. O culto racional a gente faz a Deus aqui. A gente pode estar em qualquer lugar. E em qualquer lugar a gente pode levar Deus em adoração. Porque nós vamos estar com a nossa mente. Então, quando a gente tira Deus, tira Ele do centro dos nossos desejos, das nossas vontades, o que é que a gente vai botar lá? As nossas próprias vontades. Desejo de uma casa, desejo de um bom emprego, desejo de uma boa conta bancária. Isso é ruim? Não é. Mas isso pode se transformar num grande problema, se ele estiver no lugar de Deus. Uma vez, eu estava com um amigo, ele é ateu, e eu fui dizer, eu dou graças a Deus, porque eu tinha sofrido um acidente, meu esposo está bem. Aí ele botou a mão no bolso e disse, a Deus? Por que você está dando graças a Deus? Quem está pagando a conta do hospital é o dinheiro de vocês? Quem está cuidando dele são os médicos? Aí eu disse, quem é o teu Deus? Aí ele, minha carteira. É isso aqui. Se eu quero ir para um cinema, eu abro essa carteira. Se eu quero, está certo. Só tem uma diferença. Você realmente pode comprar tudo que tem aqui. Mas tem uma grande diferença. Tem algo que você jamais vai adquirir. Porque ele não tem preço. Ao mesmo tempo que, pelo paradoxo, seja algo de graça para nós. Você não vai ter amizade nunca de um Deus que você pode estar morrendo do que for. Mas se você não tem Ele, você vai morrer. E ali acabou a tua vida. O que é que te resta? Você não pode nem ter a esperança de um lugar melhor. De um lugar, porque para você acaba a vida aí. E é aí onde começa a diferença entre você e mim. Porque eu sei que se meu esposo acontecer qualquer coisa e ele morrer, o mundo não acaba para mim. Porque eu sei que eu vou revê-lo lá na frente. Porque eu acredito que o Deus que eu creio tem o poder de ressuscitá-lo. Eu acredito na ressurreição. E a tua carteira não pode comprar a ressurreição. Ficou calado. Mas esse é o mundo. O mundo acredita sim. A esperança deles é bem curtinha. Uma vez uma amiga minha disse que tinha acabado de ir para o enterro de um ateu. E ele tinha proibido a mulher, os filhos, os amigos, de consolarem uns aos outros com palavras de esperança. Porque a vida acabava ali. E ele não queria a esperança lá. Porque a esperança era uma grande utopia. Esse é o mundo que a gente está. E que ficou assim, porque tirou Deus do trono. Prestem bem atenção nessas colocações que eu estou fazendo, porque vai haver um segundo momento que eu quero ouvir vocês, tá certo? Geração após geração, os que creram na promessa feita a Adão e Eva de que Deus enviaria um descendente resgatador, viveu pela fé e na fé. Até a cruz, foi pela fé que eles acreditaram que o Messias viria e que eles teriam direito ao perdão, teriam direito à salvação, ainda que eles morressem. A igreja acho que foi de Tessalônica, não podia um irmão ficar doente. E eles choravam em grande tristeza, porque eles acreditavam que se eles morressem antes de Jesus voltar, não teriam direito a uma ressurreição. Foi por isso que Paulo deixou aquela mensagem, não sejamos ignorantes, né? Quanto à morte, quanto à ressurreição. O fato é que depois da cruz, tudo mudou para o ser humano. Apesar da gente ainda estar vivendo as consequências do pecado, a gente tem a certeza plena de que aquilo que foi promessa, hoje é realidade. E Jesus vai voltar. Porque até a morte tudo se cumpriu como a palavra dele prometeu. Então vai se cumprir também a volta dele.
E é em função dessa promessa que a gente tem que prosseguir. Jesus falou acerca da tirania das coisas. Disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. O que diz exatamente Mateus 5, verso 3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que tudo isso que eu disse até agora tem a ver com esse verso? Bem-aventurado os humildes de espírito. Uma vez uma irmã daqui da igreja chegou para mim e disse que tinha muita dificuldade com esse verso. Não conseguia entender o que significava humildes de espírito. Não sei o que cada um de vocês pensam acerca disso, mas isso tem um sentido que Deus queria dar. É muito triste o orgulho espiritual. A palavra de Deus, ela traz muitas histórias. Gênesis 2 nos apresenta o plano elaborado de Deus para tão grande salvação. Deus chamou um homem, Abraão, e Abraão foi chamado com o seguinte argumento: deixa a tua parentela. Ali, um pai ficou na ausência do filho. Ele perdeu um filho ali, porque o filho estava cumprindo uma ordem de Deus. Abraão teve que deixar, Terã, né, pastor? O nome do pai de Abraão era Terã, né? Terã. Terã ali perdeu a presença do filho, devido a um pedido de Deus: deixa a tua parentela. Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar João 3,16, um pai também perdeu um filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus também perdeu um filho. Perdeu a presença dele ali, porque ele tinha que vir nascer como um de nós, morar conosco e depois voltar para ele. Paulo, quando Abraão saiu, ele deixou para trás o passado dele. E ele levou consigo já algumas riquezas, não foi, Suzy? Abraão já levou algumas riquezas com ele. E Deus pede a Abraão isso porque quando Deus quer que a gente ande numa novidade de vida, que a gente ande num relacionamento com Ele, Deus quer que a gente deixe o passado para trás. Por que Deus faz isso? Porque às vezes o passado, o passado, ele pode nos atrapalhar, tanto pelas conquistas como pelas derrotas. Paulo entendia muito bem essa questão das conquistas, que a gente conquista no passado, a gente tem que deixar para trás, porque é continuar sempre avançando para frente, para não se acomodar. Filipenses 3, vamos lá? Vamos abrir? Filipenses 3, do verso 3 ao verso 15. Vamos ler juntos? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei,
senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo, ele tinha tudo para se vangloriar de todas as conquistas dele. Ele tinha tudo, segundo a lei. Mas Paulo, ele tinha um cuidado de não se basear nisso, tudo que ele tinha. Porque isso poderia realmente ser entronizado na mente dele, de forma tal que ele poderia perder o foco. Porque o que é o pecado? O pecado é perder o foco. É tirar o foco, é tirar Deus do trono, é tirar a mente, o olhar da gente do Deus e para outro foco. Foi isso que aconteceu com Abraão. Aquele homem que respondeu sim para Deus, que deixou toda a parentela, a cidade onde ele morava, foi por um canto que ele não sabia nem para onde ele ia. Deus nem disse para ele para onde ele ia levá-lo. Ele simplesmente foi na fé. Mas esse homem, no primeiro sinal de perigo, pegou a esposa dele, que ele tanto amava. Mesmo estéril, sabendo, ele era um homem daquela época, e os homens daquela comunidade, daquele contexto, para serem abençoados, eles tinham que ter filhos. E aquele homem não tinha filhos. Mesmo aquela mulher sendo estéril, aquele homem amava aquela mulher. Mas ele pegou aquela mulher que ele amava e ele a colocou para adulterar, para salvar a própria vida e a vida do sobrinho. Eu não sei o que Abraão pensava no plano da redenção, porque ele sabia que o Messias viria da linhagem dele. Ele achava que Sara estava fora, então, do plano e por isso ele poderia descartá-la. E olha que ele a amava. Mesmo assim, ele a colocou para ser membro do harém do faraó. E ele não fez isso só uma vez não, né, pastor? 2 vezes. Foi preciso Deus ir lá, Deus mesmo salvar Sara. Há quem diga que houve, né, a consumação, há quem diga que não, eu não sei. Há eruditos que dizem que sim, há outros que dizem que não, né? Mas o fato é que Deus fez com que Faraó soubesse, e Faraó então cuidasse de tirar Sara do harém. Porque olha o que é que aconteceu com o que ele fez. Ele ia tirar, roubar a liberdade de Sara. Porque uma vez dentro do harém de Faraó, ela não poderia mais sair. Então aquele homem, que era um homem de fé, ele ainda tinha muitas coisas para caminhar com Deus, para chegar no ponto do amadurecimento que Deus precisava. Por isso que a gente precisa estar tendo cuidado com o que a gente coloca no coração e na mente da gente, para aquilo que a gente considera como conquista espiritual. Um dos chamados desse verso é os humildes de coração, os humildes de espírito, de mente, é exatamente para a gente ter o cuidado na nossa vida espiritual e de não achar que a gente já alcançou o que tinha para alcançar. O que a gente não precisa ter cuidado com o dia de amanhã, porque hoje eu fui bem forte, eu venci todas as batalhas, né? Eu estou colocando um dos exemplos, Abraão. Até que chegou o dia em que Deus chega para ele e diz que ele vai ter um filho, ele tem um filho, vê o filho crescer. Manda o primeiro filho mais velho, né, que não foi do plano de Deus, foi o plano dele e de Sara, ir embora. Ele já estava sem nenhum dos filhos mais. Deus chega para ele e diz: eu quero o seu filho. Você vai subir o Monte Moriá e você vai oferecer esse filho para mim. E Abraão segue, obedece. Vocês entendem aí os vacilos desse homem? Teve medo do faraó, mas é capaz de fazer uma obediência tão profunda como essa de entregar o único filho que ele tinha. Mas foi lá.
E o rapaz Isaac pergunta: temos tudo, temos o altar, temos tudo, a lenha, e aonde está a ovelha? Deus proverá. Ele disse sabendo que ele tinha que entregar o próprio filho. Não é muita fé? Não é muita maturidade? Por que, Armando, Deus pediu isso para Abraão? Que é isso que se passa na mente de Deus a ponto de chegar para um ser humano que é pó e pedir para entregar aquilo que ele mais amava? Porque Deus sabia que o que é que estava acontecendo no coração de Abraão. Abraão estava desenvolvendo no coração e na mente dele um processo de idolatria em relação ao próprio filho. E se Deus não cuidasse, aquele processo de idolatria poderia atrapalhar o processo para a chegada do Messias. Então Deus teve que trabalhar isso. Abraão, cuidado com o amor que você está dirigindo para o seu filho. Ele está perdendo o foco. Jamais Deus ia permitir que Abraão entregasse o filho dele, porque seria através de Isaac que viria o Messias. Quando Abraão estende a mão do Senhor toca e segura, para que o cutelo não cumprisse a missão. E Abraão olha então nos arbustos e vê um animal. Mas ali Isaac tinha se submetido à entrega já também. Então naquela experiência Deus estava trabalhando com Isaac e Deus estava trabalhando com Abraão. Vai haver momentos, irmã Mazé, que o Senhor vai pedir a você, para você tirar coisas da sua vida, porque senão você vai entrar num processo de idolatria. Vai pedir a você também, Marcos, a você, Humberto, vai pedir a cada um de nós. Porque o Espírito Santo, ele não somente consola a gente, o Espírito Santo também nos magoa. Como é que o Espírito Santo magoa? Quando tira um filho cedo da mãe, quando permite, e depois vai lá consolar. Porque os caminhos do Senhor são caminhos mais altos. E tudo que Ele faz na nossa vida, que Ele permite, é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa própria salvação. Precisamos decidir acerca da preparação para os tempos finais, pois eles serão plenos de dor. Devemos seguir o caminho da renúncia hoje, agora. Há bênção em não termos nada em nosso coração que roube de Deus o seu lugar. Por isso que o tema eu coloquei a bênção de não termos nada. Porque é somente quando a gente esvazia o nosso coração do próprio eu, é que Deus pode fazer morada nele de volta. Porque Ele não pode dividir a presença dele santa com algo que é impuro, que é o nosso próprio eu. E como é que Ele está na nossa mente? Como é que a gente sabe que Deus está na nossa mente? É quando tudo na nossa vida que a gente vai trabalhar em termos de projetos, a gente inclui a presença do Senhor. Eu vou fazer algo, pode ser o mais simples que for. Senhor, é do teu agrado. O Senhor vai ser honrado através disso. E a gente precisa confiar e acreditar que Ele vai dar resposta. Porque se for um relacionamento com Deus sem confiança, como que a gente vai se ajoelhar para fazer uma consulta dessa? A gente precisa realmente começar a calar-se para poder ouvir a voz de Deus na nossa vida, no dia a dia. E essa resposta vem através de um irmão que faz um telefonema, de repente, e dá uma mensagem, através de uma mensagem que chega no seu celular, através de um momento que você está ali orando e de repente vem um verso da Bíblia na sua mente. O Espírito Santo é quem coloca. É por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus. Porque como é que o Espírito Santo vai fazer vir à nossa memória um verso se a gente não estuda a palavra? Porque vocês sabem, na nossa oração a gente pode usar os versos da Bíblia para fazer cobrança a Deus. Você prometeu isso, está na tua palavra. Eu quero essa promessa para mim.
Se for para do teu agrado, me dá o cumprimento dessa promessa na minha vida. Mas a gente só pode fazer isso, irmãos, quando a gente se destitui do orgulho. E aqui é a questão do orgulho espiritual. Nabucodonosor, ele tinha tudo para definirmos como um grande orgulhoso. Ele sabia das grandes realizações dele. Mas Nabucodonosor, no final da sua vida, ele se submeteu ao Deus eterno, ao Deus de Daniel. Mas ele teve que passar por uma experiência com Deus. Ele precisou se esvaziar dele mesmo. Então a gente precisa se esvaziar para que os canais bloqueados pelo pecado na nossa vida possam ser desbloqueados e a medida do Espírito Santo possa vir até nós na medida da chuva serôdia. Nós temos clamado ao Senhor. Deus tem nos ouvido e a gente tem recebido o Espírito Santo. Não duvidem disso, porque se a gente se ajoelha, é porque o Espírito Santo nos atraiu. Se a gente leu a palavra e a gente entendeu a mensagem, é o Espírito Santo que nos dá essa compreensão. Ninguém está aqui por vontade própria. Tira o Espírito Santo da vida de vocês. Vocês verem o que é que essa Ruth é capaz de fazer sem o Espírito Santo na vida dela. Nós vamos conviver com isso de forma prática nos últimos dias. Porque o Espírito Santo sairá dos ímpios, porque eles não vão querer mais a presença dele. Aí ele não vai poder mais agir. E a gente vai conviver com verdadeiros demônios no nosso dia a dia. Hoje eu vi uma notícia hoje muito triste. Eu tenho até dificuldade de acreditar nisso. A Polícia Federal prendeu 9 homens, porque eles estavam programando matar toda uma família. Mas antes de matar, eles iam torturar as crianças, a mulher e o marido. Gente, se hoje ainda, com o Espírito Santo tocando, a gente vê esse tipo de maldade, vocês imaginem com o que nós vamos conviver. Então, se a gente hoje não procurar se fortalecer espiritualmente, vai ser complicado no tempo da angústia. Muito complicado. Então, o tempo é hoje. Sem medo, sabe? A gente não precisa ter medo do tempo da angústia. A gente não precisa ter medo do tempo do juízo. Porque o juízo final não vai ser para nós. Quando Jesus voltar para aplicar o juízo final, a gente já vai estar vindo com ele. Do milênio. Então, o juízo final não é para nós. A gente não precisa ter medo do juízo final. A gente não precisa ter medo da angústia, do tempo da angústia. Vocês sabem por quê? Porque lembrem das palavras de Jesus. Quando os discípulos espantados pelo que estavam vendo, de milagre, de realizações espirituais, o que foi que Jesus disse para eles? Vocês estão espantados porque estão vendo tais coisas? Imagine o que farão nos últimos dias. Pedro era um covarde. Pedro, no final, foi quem? Saiu desafiando, morreu numa cruz, disse, né? Que pediu até para ser de cabeça para baixo, porque não queria morrer da mesma forma que Jesus, porque não se sentia digno, mas foi um covarde. O que fez Pedro ser o corajoso que foi? O Espírito Santo. Então, nos últimos dias, nós vamos enfrentar um tempo difícil, mas nós vamos estar munidos poderosamente pelo Espírito Santo. Então, nada vai nos abalar naquele tempo, porque a gente vai estar fortalecido pelo Espírito. Aquilo que a gente tinha medo de falar, vai fluir naturalmente da nossa boca. Crianças vão falar, idosos, doentes vão falar, porque será o poder do Espírito Santo. O grande evangelista é Deus, e é Ele que vai concluir essa obra. Ele está pedindo a gente para fazer parte, porque é uma coisa tão maravilhosa, que Ele gosta de compartilhar conosco. Mas não somos nós que vamos cumprir, não, irmão. Não somos nós. Vai ser Deus quem vai cumprir. Agora, Ele vai nos usar. Ele vai usar aqueles que vão querer estar fazendo parte dessa grande obra. E nós vamos ver coisas extraordinárias. E vamos fazer coisas extraordinárias. Porque nós não estaremos agindo sozinhos. Mas para isso, nós precisamos esvaziar-nos do nosso próprio eu. E a gente tem que começar pelo nosso orgulho espiritual. Sabe, de bater no peito, eu sou adventista, eu conheço, eu guardo o sábado,
Eu guardo os princípios da alimentação. Eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, eu fui fazer uma semana de oração numa igreja aqui, Fortaleza. Eu já estava no 3º sermão. Quando eu cheguei na igreja, eu estava toda vestida de jeans. Eu estava com uma saia tipo essa e uma blusa de jeans. E eu estava esperando na hora de ser chamada. Veio um ancião, me chamou para eu ir à parte lá. Disse, a irmã não pode pregar hoje. Eu disse, eu não posso pregar hoje? O Espírito Santo falou para você que eu não podia pregar hoje? Eu disse, não pode. Eu, por que eu não posso pregar hoje? Porque a senhora não está vestida convenientemente. Eu disse, por quê? Qual o meu problema no meu vestido? Estou com a saia abaixo do joelho, como a irmã White disse. Estou com meus braços cobertos. Não estou maquiada, não estou com joias. Eu fui na linguagem dele. Que eu já saquei que ali tinha algo de legalismo na história. Qual é o meu problema? Que você vai ousar me impedir de pregar a palavra de Deus. Porque você tem que justificar muito bem. Porque homem nenhum vai impedir de eu apresentar a palavra de hoje. Aí ele, não, irmã, não sei o que. Aí a irmã que tinha me convidado, chorando do outro lado, a igreja toda, a igreja está lotada, irmãos. Lotada de gente. Aí eu disse, eu não vou ser impedida por homem nenhum de pregar. Se você quiser me impedir, você me peça. Eu vou agora para o púlpito. Você vá lá e me tire do púlpito. Na frente da igreja. Porque isso não é argumento não, irmão. Que você faça isso, de me dizer que eu não posso pregar a palavra porque eu estou vestida de jeans. Me prove isso na Bíblia. Aí disse, não, porque eu fiz uma semana de oração com os jovens e disse para os jovens que não é para eles vestirem jeans. Eu disse, é por isso talvez que a sua igreja, os seus jovens sejam tão fracos. Você está usando a mensagem errada. Os jovens não estão precisando disso não, irmão. O jovem precisa da presença de Cristo. Apresente Cristo para os jovens e você vai ter essa igreja pegando fogo. Ele, eu não vou impedir que a senhora pregue não. E nem tente. Aí eu cheguei para a irmã, venha cá, irmã, se console. Vamos orar nós duas aqui, que é para a irmã se consolar. Eu orei, fiz uma oração. Eu entendi que havia a mão do inimigo ali na hora, né? Eu entendi que alguém precisava daquela mensagem e o inimigo estava tentando atrapalhar. E eu fiz a mensagem, terminei a mensagem. Quando eu terminei a mensagem, fui para a porta. Um garotinho de 10 anos, aos prantos, me abraçou e disse, muito obrigado, nunca mais eu vou me comportar mal na escola, nunca mais eu vou desafiar minha professora, nunca mais eu vou desobedecer os meus pais. Eu não sei como aquela mensagem alcançou daquele jeito aquela criança, porque eu nunca tinha visto uma pessoa tão impactada diante de uma mensagem, e eu acho que aquela mensagem foi daquela pessoa. Então Deus vai usar cada um de nós, em momentos oportunos, para pessoas que Deus vai direcionar. Cuidado com a forma que você conduz o significado da sua espiritualidade. Cuidado, porque foram os líderes religiosos. Jesus não foi para a cruz por causa dos judeus. Jesus foi por amor. Ele havia definido já, mas quem organizou a maneira como foi, porque não era para ter sido assim, Jesus ia se apresentar espontaneamente no templo, ia se oferecer, como ele iria morrer eu não sei, qual seria a mão que iria tirar a vida dele, eu não sei, mas ele iria se oferecer naturalmente, ele iria ao templo e ele iria se entregar, porque estava nas profecias a entrega da vida dele. A entrega dele, ele fez ali diante de Deus, no Getsemane, se entregou ali. Não precisava ninguém ter levado como foi, não precisava ter sido do jeito que foi, daquela multidão chicotando ele, gritando, amaldiçoando com palavras, cuspindo, traindo, como ele foi traído. Não precisava disso. Mas aquelas pessoas, mesmo religiosas como eram, estavam ali. Dizendo, inclusive, sobre nós e nossos filhos, caia o teu sangue. Nos anos 70, sobre eles e os filhos deles, aconteceu a desgraça. Por cumprimento da própria palavra deles. Foi um mundo religioso que levou, daquela maneira tão cruel,
Jesus para a cruz. Então, a gente que é religioso, que é cristão, precisa ter muito cuidado. Então, essa palavra aqui, os humildes de espírito, é isso. Não tenha orgulho da sua religiosidade. Seja humilde de espírito. Porque somente os humildes de espírito é que vão ver Deus, é que vão trabalhar com Deus, é que vão estar no novo reino. Não vivendo as ricas bênçãos do descanso, porque não há contentamento. Esse é o orgulhoso. Ele não se contenta. Ele não tem contentamento em Cristo. Ele só tem contentamento nas próprias obras, naquilo que ele faz. Aí ele não descansa. Ele não tem paz. O foco dele muda. E quando a gente muda o foco, o que é que vem? É pecado. Porque pecado é a mudança de foco. Este foi o problema de Lúcifer, a gente sabe, não é? Estamos já caminhando para o final, porque eu ainda quero ouvir vocês. A maior necessidade dos seres humanos é de um transplante de coração. Deus deseja tomar minha vida egoísta e centralizada no eu e transformá-la em uma vida de amor transbordante, tanto por Ele como por meus semelhantes. A obra do Espírito Santo em nossa vida não se resume, pois, só em consolar. E Ele vai nos magoar quando for preciso. Por isso que tem aquela palavra que diz assim: bem-aventurado aqueles que não se ofendem em mim. É a gente pedir tanto uma cura por um filho, por um esposo, por alguém, e essa cura não vir. E mesmo assim a gente não se ofender em Jesus. A gente aceitar. Acreditando que o Espírito Santo, com o tempo, vai nos consolar. E é preciso que o Espírito Santo nos magoe. A gente tem que pedir o Espírito Santo mesmo. Nos magoe naquilo que eu estiver fazendo errado. Para que eu entenda o que eu preciso deixar, abandonar. Para que o Senhor reine na minha vida. É o renascer. A gente precisa renascer todos os dias. Foi isso que Jesus disse para aquele homem naquela noite. É preciso nascer de novo. Todos os dias. Mesmo que a gente tenha 40 anos de adventista, 50 anos de adventista, 60 anos de adventista, tem que renascer todo dia. Porque senão a gente corre o risco de atribuir uma salvação à própria religiosidade. E isso é muito perigoso. A nova vida de Pedro começou ao pé da cruz, quando ele se tornou pobre de espírito. Assim é com cada um de nós. Não é acidentalmente que Jesus começa o debate dos princípios do seu reino com a pobreza de espírito. É esse senso de nossa impotência espiritual que nos força a olhar para Jesus em busca das bênçãos inestimáveis que Ele deseja conceder a cada um de nós. O primeiro passo na cirurgia realizada por Deus no coração é diagnosticar o problema. Assim, Jesus vai atacar a nossa humanidade. Vocês entendem isso? Que Jesus precisa atacar a nossa humanidade para que a gente possa ter a nossa vida restaurada. Nossos métodos normais centralizados no próprio eu. Ele deseja que eu e você percebamos que o primeiro passo para entrar no seu reino é a humildade de espírito. A questão é: estou disposto a ser humilde em favor do reino? Eu quero deixar essa pergunta para cada um. E gostaria de saber se tem alguém que gostaria de se manifestar em relação a isso. Em relação a tudo isso. Essas palavras que foram ditas. Só peço uma coisa a vocês. Não deixe que isso tenha sido só mais uma quarta-feira na vida de vocês. O grande sentido de tudo isso daqui é a gente ouvir a palavra e a gente trazer para a nossa vida real, sabe? Porque o mundo aí fora, ele está iludido. Está iludido com as riquezas, com o acumular de bens. Fica triste quando perde a bolsa de valores, perde que ele aplicou. Mas nem percebe o quanto a vida está numa miséria completa, a vida espiritual está numa miséria completa. Então esse é que é o grande problema. Estou disposto a estar humilde para poder fazer parte do reino? Ontem a gente teve a oportunidade, a gente, eu e as pessoas estavam estou estudando a Bíblia.
Bíblia com um casal que não Quer tinha falar? em casa. Ou seja, Vem cá, pastor, falei se eu aqui. falar algo, Não, não escuta, não. E é bom as pessoas ouvirem. Tá aí, ó. Para não ficar a voz oculta, assim, quem está em casa vê também. É. Ontem eu estudei a Bíblia com um casal que está tendo seus primeiros contatos com a Bíblia. Né? Uma coisa que eu estou achando assim fantástica, gostoso ver cada semana a evolução, né? A vontade que tem de aprender. E o grande desafio do estudo de ontem foi o estudo sobre a oração, né? Conversar com Deus e explicar para aquelas pessoas como o processo de falar com Deus é um processo simples e ainda assim ou a gente complica ou a gente despreza, sendo que é o canal para que a gente coloque novamente na nossa mente o que é necessário quanto ao Espírito Santo. E minha alegria foi que após estudar a Bíblia, vai passando verso a verso ali, eles mesmos já foram tomando consciência dessa necessidade, e aí eu fiz o apelo no final, né? Para que se eles estariam dispostos a partir de ontem, fazer oração individualmente e fazer oração com a família. E eu pude ver assim com os olhinhos cheios de lágrimas, uma emoção por algo que às vezes a gente está tão acostumado na igreja, orar, que a gente já faz passar no automático, e às vezes não faz ideia de que da mesma forma quando a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco, quando a gente ora, nós falamos com Ele. E é uma abertura extraordinária que Ele nos dá, né? Meu filho chegou de viagem, hoje ele estava conversando comigo e a gente estava falando sobre a situação da igreja cristã como um todo, né? E ele disse: mãe, eu acho que nos últimos dias, eu acho não, mãe, a gente sabe que nos últimos dias vai ser tudo tomado, né, pastor? Vai ser tudo tomado. Quem não andar segundo a cartilha do mundo, da maneira como eles querem organizar, a gente vai perder o que tem, né? Ele disse: mãe, o cristão remanescente vai ser aquele que aprendeu a estar na igreja sem estar na igreja. Entende? Aprendeu que ele é cristão, independente de estar em paredes, porque isso aqui vai desaparecer. Aí vai ser só nós e Deus, diante de um mundo que vai nos levar para tribunal, de um mundo que vai nos tomar tudo que temos, entendeu? Então é preciso que a gente se acostume desde hoje, irmãos, a ser fortes espiritualmente. A ponto tal, se tivermos que perder tudo, a gente ainda estará rico com Deus, porque a gente tem Ele. É por isso que tem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, e por causa dEle, nada vai me faltar. Então não botem não meçam o grau de maturidade espiritual de vocês baseado em estrutura. Não façam isso. Vocês vão mudar o foco. Você sabe qual é a medida? Joelho no chão. Lábios que louvam a Deus. Mente que conversa com Deus. Pode falar, irmão Marcelo. Quando Jesus voltar, ele não vai casar com parede, né? Ele não vai casar com a igreja parede, templo, filho. Ele vai casar com a sua noiva, que somos nós, né? Agora, às vezes, o nosso eu toma o lugar que é de Cristo. Quando você falou aí, é muito perigoso quando o nosso eu toma o lugar que é de Cristo. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso eu. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções tomam muito lugar que é de Cristo. É verdade. E a gente pode encerrar agora, né? Com esse pensamento. Vão para casa com esse pensamento. Vamos fazer uma oração? Vão para casa com esse pensamento e em casa, no silêncio do quarto de vocês, façam uma nova entrega ao Senhor. Peçam a Ele para que Ele ajude, né, vocês a andarem em novidade de vida a partir lá de dentro, porque é de dentro que vêm as grandes transformações que aparecem lá fora, pelo nosso lado exterior.
nas nossas obras, né? Porque as nossas obras, elas não nos salvam, mas as nossas obras podem nos fazer nos perder. E as nossas obras podem salvar o nosso vizinho, que ele vai ver o que a gente está, como a gente está crendo, como a gente está vivendo, e ele pode se interessar e despertar. É para isso que servem as nossas obras. Tá? Vamos orar. Amado Deus, Criador de todos os céus, da terra e de todo esse universo, Senhor, somos tão pequenos, ó meu Deus, diante de Ti, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos garantiu o acesso, Pai querido. E aqui adentramos, ó Deus, diante de Ti, do Teu santo templo, Pai querido. Contemplando, ó Deus, espiritualmente, pela fé, o Teu rosto, meu Deus, um rosto de paz, um rosto de amor e de misericórdia. Queremos, ó Senhor, a Tua justiça na nossa vida, tanto quanto queremos o Teu amor, porque sabemos, sem a justiça de Cristo, Senhor, imputada em nós, jamais poderemos, ó Senhor, estar contigo por toda a eternidade. Então nos dá, Senhor, esse discernimento, nos dá essa vontade, Senhor, para Te buscar de maneira plena, ó Pai querido, de forma tal que o Senhor se faça o Senhor das nossas vidas, a grande autoridade, o soberano do nosso ser. Não será por nossa vontade, Senhor, mas será pelo agir do Espírito Santo. Então te pedimos e dizemos, damos, ó Senhor, a Ti essa autoridade na vida de cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a Te amar e a Te servir de todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força. Nos ajude a andar nos Teus caminhos, Senhor. E quando a gente tiver a tendência, ó Deus, de nos desviarmos, que o Teu Santo Espírito converse conosco e nos chame de volta. E nos dê um coração, Senhor, que Te escuta e que Te obedeça. Dê-nos um coração obediente, um coração puro. Guarda a Tua palavra em nosso coração, Senhor, para que jamais possamos nos esquecer dela. Fortalece a nossa fé. Abençoa cada um de nós agora no retornar para nossas casas. E quando lá chegarmos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos convide a continuarmos na Tua presença. E assim, Senhor, possamos viver até a Tua volta, porque acreditamos, Senhor, que o Senhor voltará e que o Senhor vai nos buscar como o Senhor nos prometeu. Permaneça conosco e nos proteja, é o que nós te pedimos em Teu santo nome, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.